Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, a unidade temática As Transformações do Mundo Rural, Campo, tema Agropecuária e Meio Ambiente. Aconselho que você abra a sua apostila na página 91 para iniciarmos as correções. Sobre o tema central dessa atividade, agropecuária e meio ambiente, o importante é manter o solo protegido e explorar sempre de maneira sustentável o solo, procurando sempre manter uma cobertura vegetal que possa auxiliar na preservação do mesmo. Questão 1. Observe a imagem para responder as atividades 1 e 2. A imagem representa o plantio de cana-de-açúcar no estado de Goiás. O que nós podemos perceber nessa imagem? Que há um plantio em forma de curvas de nível. Essa técnica de plantio, gente, ela é bastante antiga, desde o período dos Incas, dos povos originários, os maias, eles adotavam esse tipo de plantio. E nas regiões, principalmente de morros, de áreas com altitudes mais altas, utiliza muito essa técnica, a técnica de curvas de nível. Então, pergunta, qual a técnica adotada para o plantio? Cite 2 pontos positivos de adoção dessa técnica. Resposta, curva de nível. Os pontos positivos são: ajuda a conservar o solo contra a erosão, melhor aproveitamento do terreno e melhor escoamento da água da chuva, evitando o deslizamento. Quando se fazem essas curvas, evita que a água chegue bastante intensa sobre o solo, provocando erosão ou deslizamento. Então, ela vai chegar ao solo, a água da chuva, mais equilibrada, vai infiltrar no solo e manter a fertilidade do mesmo. Questão 3. Observe a imagem. O que nós podemos ver nessa imagem? Aí, pela falta da cobertura vegetal, a água da chuva desce com intensa velocidade e provoca a erosão. A força da água provoca esse tipo de erosão. Isso é muito comum nas zonas rurais, onde retirou-se a cobertura vegetal e a gente vê esse tipo de erosão aí. Esse tipo de erosão ela é conhecida como ravinas ou vossorocas. Pergunta-se, qual o problema ambiental representado na imagem? Erosão. Sulcos profundos conhecidos como ravinas ou vossorocas. Questão 3, letra B. Como as práticas agrícolas podem intensificar esse problema? O cultivo de espécies vegetais, soja, trigo, algodão, em grandes extensões de terras, favorece o desenvolvimento de pragas que se alimentam desses produtos. Com o avanço tecnológico nas práticas agrícolas, o cultivo mecanizado, a utilização de fertilizantes, como os agrotóxicos, que são conhecidos como defensores agrícolas, todo esse tipo de mecanização modernizada prejudica o solo, além do desmatamento que é feito, a retirada da cobertura vegetal para o cultivo desses alimentos. Então, esses produtos químicos infiltram no solo e são carregados pelas chuvas, provocam vários impactos ambientais. O veneno afeta a fertilidade do solo, da fauna, da flora. As atividades agropecuárias contribuem para a degradação do solo. O solo degradado não oferece nutrientes necessários às plantas e não filtra a água que abastece os depósitos subterrâneos. Por exemplo, a utilização de máquinas provoca a compactação do solo. O gado também provoca, ao pisotear o solo, provoca também essa compactação. Então, dificulta a infiltração da água e a retirada da cobertura vegetal provoca diversos tipos de erosão. Então, como resposta, podemos dar a retirada da vegetação original para o cultivo, deixa o solo mais exposto ao processo de erosão,
pela força pluvial e do vento. Força pluvial aí é força da água da chuva. Questão 3, letra C. Cite uma técnica de manejo que auxilia na redução desse problema. No seu PET aí, existem várias técnicas que eles deram como exemplo. Aqui nós vamos citar o plantio direto, o cultivo de plantas agrícolas sobre os restos vegetais do cultivo anterior, chamados de palha. Evitam assim o revolvimento do solo. Essa prática reduz os efeitos erosivos, vistos que a camada de resíduos vegetais atuam como um escudo contra a água e o vento. Questão 4. Imagine que você é um engenheiro agrônomo e foi procurado por um produtor rural para resolver o problema da erosão química em sua propriedade. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria? Explique. O que é erosão química? É o solo lixiviado, é o solo muito úmido, então gera perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, que são dissolvidos e carregados pelas águas das chuvas e dos rios. Então, resposta, você pode colocar a adubação verde, cultivo de espécies vegetais nos períodos de entre safra, com o intuito de proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como de aumentar a quantidade da matéria orgânica, que se transforma em adubo natural ao ser decomposta. Essa técnica também possibilita aumentar os nutrientes e a produtividade agrícola. Questão 5. Crie 3 dicas para que a agropecuária possa ser mantida conservando o meio ambiente. Conservar as matas ciliar, que são as matas que ficam em torno dos rios. Evitar deixar o solo expostos a agentes erosivos, ou seja, evitar o desmatamento, né? Utilizar adubos orgânicos e usar de técnicas agrícolas como plantio direto e rotação de culturas e as curvas de nível. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Aproveitem sim para se inscrever no canal, deixar o seu like e não perder as novas correções do próximo PET que virá. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.